A campainha tocou insistentemente às 2 da manhã, arrancando-me do sono profundo no meu pequeno apartamento em Príncipe Real, Lisboa. Quando abri a porta, lá estava ele, Rafael Santos, o ídolo do nosso liceu em Porto, o capitão da equipa de futebol que todos admiravam, encharcado pela chuva torrencial, com o rosto marcado pela dor e os olhos inchados de lágrimas. Tiago, por favor, deixa-me entrar. A minha vida desabou e só tu podes ajudar-me, disse ele com a voz trêmula, quase um sussurro quebrado pelo vento que entrava do corredor. Eu fiquei paralisado por segundos que pareceram eternos, o coração a bater descontrolado no peito, porque o homem à minha frente era o mesmo rapaz que eu admirara em silêncio durante todos os anos de escola, o astro que brilhava nos relevados enquanto eu me escondia atrás dos livros na biblioteca. Ele entrou sem esperar resposta, pingando água no chão de madeira clara, e deixou-se cair no sofá velho que eu comprara no mercado de velharias, cobrindo o rosto com as mãos grandes e calejadas de tanto treinar. Eu sou gay, Tiago. Sempre fui. O casamento com a Sofia foi uma farsa que eu construí para agradar à família, aos patrocinadores, ao mundo do futebol que não perdoa fraquezas. Agora tudo veio abaixo e eu não sei para onde ir. As palavras dele caíram como pedras no silêncio da sala iluminada apenas pela luz fraca do candeeiro de mesa. Eu fechei a porta devagar, o clique da fechadura soando como o fim de uma era. Rafael Santos, o rapaz que toda a gente em Porto queria ser ou ter ao lado, estava ali, destruído, pedindo ajuda ao rapaz invisível que ele mal olhara nos corredores do Liceu Rodrigues de Freitas. Sentei-me na poltrona em frente, as mãos a tremer ligeiramente enquanto servia um copo de água que ele nem tocou. A chuva batia com força nas janelas, como se quisesse acompanhar o caos que ele trazia consigo. Como é que me encontraste? Perguntei por fim, a voz mais firme do que esperava. Ele ergueu os olhos vermelhos, um sorriso amargo nos lábios que outrora sorriam para as câmaras. Li o teu livro, Tiago. Sombras no espelho. Falei sobre identidade, sobre esconder quem somos por medo do julgamento. Quando terminei, soube que tinhas de ser tu. Sempre foste o único que me via de verdade, mesmo quando eu fingia que não existias. A memória veio como uma onda. Porto, 10 anos antes. Eu, com 16 anos, óculos grossos e mochila pesada de livros, caminhava pelos corredores cheios de risos e empurrões. Rafael era o centro de tudo, alto, moreno, com aquele sorriso fácil que fazia as raparigas corarem e os rapazes quererem ser seus amigos. Ele marcava golos decisivos, levantava taças, aparecia nos jornais locais como a esperança do futebol português. Eu era o rato de biblioteca, o que preferia o silêncio da secção de literatura à algazarra do recreio. Nunca trocámos mais do que um aceno obrigatório nas aulas de português. Até ao dia em que o professor de língua me pediu para ajudar um colega com um trabalho sobre Camões. O colega era ele. Passámos 3 horas na biblioteca vazia depois das aulas. Ele não falava de futebol, falava de sonhos que não podia contar a ninguém, de pressão para ser perfeito, de um vazio que não entendia. Às vezes sinto que estou a representar um papel, confessar ele baixinho, os olhos fixos no livro aberto. Eu não disse nada, mas senti o coração acelerar. No dia seguinte, ele passou por mim no corredor como se fôssemos estranhos. O sorriso fácil voltou, a mão no ombro de uma rapariga qualquer. Eu aprendi a lição. O mundo dele não tinha espaço para quem eu era. Agora, aqui em Lisboa, ele estava à minha frente, o mesmo vazio nos olhos, mas multiplicado por anos de mentiras. A Sofia descobriu tudo. Encontrou mensagens antigas, conversas que eu nunca apaguei. Ameaçou contar aos meus pais, aos clubes. O meu contrato de comentador desportivo está pendurado por um fio. Os meus pais em Matosinhos tu sabes como são. Católicos, tradicionais, o filho tem de casar, ter netos, continuar o nome. Ele riu sem humor, um som rouco que me doeu no peito. Eu levantei-me, fui à cozinha buscar uma toalha e um chá quente. Enquanto ele se secava, contei-lhe em voz baixa como tinha sido a minha vida depois do liceu. A universidade em Lisboa, o primeiro namorado que me ensinou a não ter vergonha, a família em Beja que aceitara com dificuldade mas que ainda evitava o assunto nas festas de Natal. O livro que escrevi para exorcizar as sombras, o sucesso inesperado que me deu uma vida tranquila mas solitária. Não sei se consigo ajudar-te, Rafael. O que queres de mim exatamente? Ele olhou-me fixamente, pela primeira vez sem máscaras. Quero que me ensines a ser eu mesmo. Sem mentiras. Sem medo. A noite avançou devagar, as palavras fluindo como o tejo lá fora, carregadas de anos não ditos. Quando o céu começou a clarear, ele dormia no sofá, o rosto finalmente em paz. Eu fiquei acordado, o coração dividido entre o rapaz que eu fora e o homem que eu era agora. O sol da manhã entrava pelas persianas entreabertas quando Rafael acordou, o cabelo despenteado e a camisa ainda úmida. Eu tinha preparado café e torradas, gestos simples que escondiam o turbilhão dentro de mim.
Ele aceitou a chávena com um agradecimento tímido, os olhos evitando os meus. Desculpa ter aparecido assim. Não tinha mais ninguém. Eu sentei-me à mesa pequena da cozinha, a mesma onde escrevia os meus capítulos até tarde. Não precisas de pedir desculpa. Mas preciso de perceber. Porque eu, Rafael. Depois de todos aqueles anos em que fingiste que eu não existia. Ele pousou a chávena, os dedos longos a tamborilar na madeira. A voz saiu baixa, quase um confessionário. Porque tu eras o único que não queria nada de mim. Não querias autógrafos, nem fotos, nem estar ao lado do capitão. Tu vias-me a mim, não a imagem. Naquele dia na biblioteca eu senti-me visto pela primeira vez. Depois entrei em pânico. O treinador dizia que gays não jogam futebol de topo. Os meus pais diziam que era pecado. Eu escolhi o caminho fácil, raparigas, festas, troféus. Mas o vazio crescia. Passámos a manhã a falar, as palavras saindo como um rio represado. Ele contou-me da carreira que explodira, o contrato com o Porto, as lesões que o obrigaram a parar aos 28 anos, o salto para comentador na televisão. O casamento com Sofia, filha de um empresário influente, arranjado para calar rumores. Ela sabia que eu não a amava daquele jeito, mas aceitou porque o estilo de vida compensava. Até que deixou de compensar. Eu ouvia, o peito apertado. Lembrei-me das minhas próprias lutas, o dia em que contei aos pais que gostava de rapazes, o silêncio pesado à mesa, as tias que pararam de me convidar para casamentos. A mudança para Lisboa, onde Príncipe Real me recebeu de braços abertos, com as suas bandeiras arco-íris e cafés cheios de gente como eu. Mas mesmo aqui, a solidão era companheira constante. Os meus livros falavam disso, de identidades escondidas, de famílias que amam mas não entendem, de sociedades que progrediram mas ainda sussurram. À tarde saímos para caminhar pelo bairro, o ar fresco depois da chuva. Rafael usava um casaco meu, demasiado pequeno para os seus ombros largos, e óculos escuros para não ser reconhecido. Falámos de coisas leves primeiro, os meus últimos romances, o seu trabalho na televisão. Depois voltámos ao passado. Lembras-te daquela festa de final de ano? Perguntou ele enquanto descíamos a rua empedrada. Tu estavas num canto, com um livro. Eu queria aproximar-me, dizer-te que o teu trabalho sobre Camões me tinha feito ver o poema de outra forma. Mas os amigos chamaram-me e eu fui. Sempre fui. Eu parei, o coração a doer. E eu sempre esperei que viesses. Depois aprendi a não esperar. Ele tocou-me o braço, um gesto leve que enviou faíscas pelo meu corpo. Quero mudar isso agora, Tiago. Se me deixares. A noite caiu e ele ficou outra vez. Preparamos jantar juntos, riso nervoso a quebrar o peso das conversas. Ele ajudou-me a lavar a louça, os nossos ombros roçando. Não era romance ainda, era algo mais profundo, a reconstrução de uma ponte queimada anos antes. Mas dentro de mim, o medo crescia. E se ele voltasse ao armário quando a pressão aumentasse? E se eu fosse apenas o porto seguro temporário? Quando nos deitámos, ele no sofá, eu na cama, o silêncio da casa parecia cheio de perguntas sem resposta. Os dias seguintes foram um turbilhão calmo. Rafael instalou-se no quarto de hóspedes, pagando uma renda simbólica que eu recusei. De manhã ele saía para reuniões com agentes, voltava com o rosto cansado mas mais leve. Eu escrevia o meu novo romance, as palavras fluindo mais rápidas graças à presença dele. Falávamos horas, sobre tudo e nada. Ele contou-me da família em Matosinhos, o pai operário que via no filho a redenção dos seus sonhos frustrados, a mãe que rezava terços para curar o que não entendia. Quando eu era miúdo, o padre da paróquia dizia que era escolha. Eu acreditei. Até conhecer-te. Eu partilhei as minhas histórias de Lisboa, os amigos do grupo de leitura LGBT, as marchas do orgulho onde me senti finalmente livre. Uma tarde, o telefone dele tocou. Era Sofia. A conversa foi tensa, vozes elevadas que eu ouvia da cozinha. Quando desligou, ele sentou-se à mesa, cabeça entre as mãos. Ela quer o divórcio. E quer contar tudo aos meus pais antes que eu o faça. Eu sentei-me ao lado, o joelho tocando dele. Então faz tu primeiro. Conta-lhes. Eu vou contigo, se quiseres. Ele olhou-me, os olhos cheios de medo puro. Não sei se sou forte o suficiente. Naquela noite, caminhámos até ao mirador de Santa Catarina. Lisboa brilhava lá embaixo, o tejo escuro refletindo as luzes. Ele falou da pressão no mundo do futebol, colegas que faziam piadas, contratos que evaporavam com rumores. Eu ouvi, depois contei-lhe como escrevera o livro para curar as minhas próprias feridas. O medo não desaparece, Rafael. Aprendemos a andar com ele. O mal-entendido veio 2 dias depois. Um jornalista antigo ligou-me, perguntando sobre o meu novo amigo famoso.
Rafael ouviu parte da conversa e pensou que eu tinha falado com a imprensa. Tu estás a usar-me para vender livros, acusou ele, a voz fria como nunca. Eu fiquei magoado, mas respondi com calma, nunca faria isso. Tu vieste ter comigo, lembras-te? Ele saiu batendo a porta. Fiquei sozinho, o peito apertado, lembrando-me de todos os anos em que ele me ignorara. Quando voltou, horas depois, com flores baratas compradas na rua, pediu desculpa com lágrimas nos olhos. Tenho medo de confiar, Tiago. Medo de perder tudo outra vez. Abracei-o, o primeiro abraço verdadeiro, e senti o coração dele bater contra o meu. A reconexão ganhou ritmo próprio. Começámos a sair juntos, primeiro para cafés discretos em Chiado, depois para passeios mais longos pela Ribeira. Rafael sorria mais, o peso nos ombros aliviando. Eu apresentei-lhe os meus amigos, a casal lésbica que geria uma livraria no Bairro Alto, o grupo que organizava jantares temáticos. Eles receberam-nos sem julgamentos, partilhando as suas próprias histórias de saída do armário. Uma noite, num desses jantares, Rafael falou pela primeira vez em público sobre si. Não tudo, mas o suficiente para que as palavras "eu sou gay" saíssem da sua boca sem tremer. O aplauso silencioso da mesa aqueceu-me o coração. Mas o passado não desaparecia. Um fim de semana fomos a Porto visitar o meu antigo liceu, agora transformado em espaço cultural. Caminhámos pelos corredores vazios, a mão dele roçando a minha. Aqui eu fingia ser invencível, disse ele parando no relvado. E tu eras o único que me fazia questionar isso. Voltámos a Lisboa com o carro cheio de memórias e uma decisão. Ele ia contar aos pais. Marcámos a viagem para Matosinhos para o fim do mês. Enquanto isso, os dias eram de riso e toques cada vez mais intencionais, uma mão nas costas ao atravessar a rua, um olhar demorado ao preparar o jantar. O romance nascia devagar, como uma flor depois da chuva. O conflito veio inesperado. O pai de Rafael ligou, pressentindo algo. Filho, a Sofia contou-nos coisas. Vem para casa. A voz do homem era dura como pedra. Rafael desligou pálido. Nessa noite discutimos. Eu queria acompanhá-lo, ele queria proteger-me da rejeição. Não quero que sofras por minha causa, disse ele. Já sofri o suficiente sozinho, respondi. Acabámos abraçados no sofá, o beijo que trocámos leve, cheio de promessa e medo. A viagem a Matosinhos foi um teste de fogo. A casa dos pais de Rafael era típica do norte, azulejos brancos, cheiro a caldo verde, crucifixos nas paredes. O pai esperava-nos na sala, a mãe com os olhos vermelhos. As palavras saíram duras, isto é uma fase. Pensa na família, no nome. Rafael manteve-se firme, a mão apertando a minha por baixo da mesa. Eu falei pouco, mas quando o pai me atacou, tu meteste-lhe estas ideias na cabeça. Respondi com calma, as ideias sempre estiveram lá. Eu só lhe dei coragem para as aceitar. A discussão explodiu. A mãe chorou, o pai saiu batendo a porta. Saímos de lá com o coração pesado, mas Rafael mais leve. Pela primeira vez sinto que sou eu. De volta a Lisboa, o mal-entendido maior, uma foto nossa num café vazou nas redes sociais. Os comentários foram cruéis, os antigos colegas de futebol partilharam memes. Rafael entrou em crise, trancou-se no quarto. Eu respeitei o espaço, mas doía. Quando ele saiu, disse, talvez seja melhor eu voltar para o armário. Pelo menos protejo-te. Eu explodi, não me uses como desculpa para ter medo outra vez. Ele saiu outra vez, e eu fiquei destruído, revivendo o abandono da escola. 2 dias depois ele voltou, com uma mala e um pedido de perdão. Quero lutar por nós. Juntos. O clímax veio numa entrevista que ele deu voluntariamente. Sim, sou gay. Estou apaixonado por um homem que me ensinou a ser honesto. O mundo do futebol reagiu de formas mistas, mas o apoio chegou, mensagens de jogadores mais jovens, convites para palestras. Os pais ligaram, hesitantes, um primeiro passo. Os meses seguintes foram de crescimento. Rafael voltou ao trabalho com uma nova confiança, eu terminei o romance inspirado na nossa história. Juntos explorámos Portugal, viagens a Sintra, fins de semana no Algarve. A família dele começou a amolecer, a mãe enviou uma mensagem tímida convidando-nos para o Natal. O meu pai em Beja conheceu-o e, apesar do silêncio inicial, apertou-lhe a mão. As feridas não desapareceram, mas cicatrizaram. Numa tarde dourada no mirador de Santa Catarina, Rafael pegou-me na mão. Obrigado por me salvares de mim mesmo. O beijo que demos ali, com Lisboa aos nossos pés, foi o início verdadeiro. Não era perfeito, mas era nosso. Caminhámos de mãos dadas pelas ruas estreitas de Alfama, sem medo dos olhares.
A vida continuou com os seus altos e baixos, mas agora enfrentávamos-los juntos. Eu, o antigo rato de biblioteca, e ele, o antigo ídolo, encontramos no outro o que sempre procuramos: aceitação, amor, liberdade. Achas que o perdão e o amor podem realmente curar as cicatrizes do bullying e da negação do passado, ou elas moldam-nos para sempre? Verdadeiro ou falso?